Pronto, agora sim, oficialmente boa tarde. A gente vai começar a nossa aula pelo Google Meet, dando prosseguimento à leitura do livro Os Miseráveis, a adaptação do livro Os Miseráveis, certo? Hoje é 15 de abril de 2021, estamos aqui iniciando com as turmas do oitavo ano, e nós vamos deixar essa aula disponível para os alunos, demais alunos que não tiveram a oportunidade de estar aqui nesse momento por algum motivo, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Uma explicação. Eu postei hoje de manhã, às 11h30, a lista com as atividades pendentes e realizadas, né? Quem está de verde é porque entregou aquela atividade. Quem está de vermelho é porque está devendo aquela atividade. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver se tem algum quadradinho em vermelho, você vai ver qual é a atividade que está em vermelho e vai clicar no link que está abaixo, né? Eu já coloquei as 10 atividades com seus respectivos links. Para quem estiver devendo, só ir lá clicar e responder. Vocês têm até o dia 30 de abril para entregar. Por quê? Porque eu já vou lançar as notas do primeiro bimestre. Eu vou elaborar a prova esses dias e a nota vai ser atividades, participação no Google Meet e avaliação bimestral, certo? Então, vocês têm até dia 30, eu fecho a nota depois disso. Podem ir respondendo. Vou passar a prova de vocês e vou ver aqui a questão da participação, certo? Uma outra coisa. Professor, estou com um problema de internet, eu não tenho acesso à internet, de alguma forma. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu vou imprimir essas atividades e entregar na escola, certo? Muitos pais vão lá na escola pegar atividade, então eu vou pegar essas 10 atividades do primeiro bimestre, vou mandar para a Valdir, ela vai imprimir e vai deixar lá disponível para quem não consegue responder pela internet. Hoje, está tendo, o Google Formulários parece que está tendo uma instabilidade. O professor Pedro até comentou também, que alguns alunos não estão conseguindo. Mas vocês têm até dia 30, certo? Então não se preocupem. Thaís falou aqui que estava tentando fazer, mas não estava dando muito certo, né? Pois é. Mas tente fazer mais tarde ou amanhã, certo? Tá assim hoje o Google Formulários. Ok? Professor, Oi. a atividade 8, eu não participei da aula, certo? Aí o senhor pediu para fazer o resumo da aula. Foi. Então, eu não participei da aula, eu não fiz o resumo. Pronto. Já me perguntaram isso. Como é que você vai fazer? Lá, se eu não me engano, eu peço para vocês relerem o capítulo A Moeda de Prata. A Moeda de Prata é um dos capítulos do livro Os Miseráveis. É só você pegar o arquivo que está no grupo, né? Toda semana eu mando o mesmo arquivo para o grupo, e ler o capítulo e fazer o resumo em tópicos, viu? Não é aquele resumo corrido de 30 linhas, que isso nem resumo é. É um resumo em tópicos. Não sei se o senhor falou. Pronto. Então você pode ir lá no livro e dar uma lida no capítulo, certo? Bom, vamos lá começar, né? Aula passada, vou compartilhar aqui a tela. Aula passada, a gente teve um probleminha com a minha internet, né? Mas aí eu pedi para vocês fazerem a leitura do capítulo. Vamos fazer um rápido resumo agora. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Quero que vocês falem mesmo. Bom, a gente iniciou a segunda parte do livro, né? A segunda parte do livro traz como título O Prefeito. Então, vai aparecer um personagem aqui que vai ser prefeito de alguma cidade. Vocês conseguem visualizar o livro aí? Está aparecendo? Sim. Ok, então bora lá. Capítulo 5 traz como título Cosette. Cosette é uma nova personagem que vai aparecer agora, um personagem muito importante, certo? Estejam com um caderno aí ao lado para a gente fazer as anotações da semana, tudo bem? Eu vou começar e depois eu peço para alguém me ajudar na leitura, tá bom? Vamos lá. Aliás, esse capítulo 5 aqui, vamos só resumir, a gente vai ler hoje ao 6. Bom, pessoal, o que acontece? A gente terminou com o Jean Valjean numa parte em que ele se arrependia, né? Ele roubou uma moeda de prata de um menino, e depois ele se arrependeu, se viu como um miserável, depois apareceu na porta do padre, né, orando, né, meio que ele se reconciliou com Deus, que ele estava tão revoltado com o mundo e com Deus, né, pelas injustiças que ele sofreu.
E aí, deu uma pausa na história com o Jean Valjean. Professor, ele vai voltar? Vai. Lá na frente, na história, ele volta. Aqui dá uma pausa, nós vamos conhecer novos personagens. O que acontece? Nós vamos ver a primeira personagem aqui, que é a Fantine, certo? Vamos anotando aí para a gente fazer depois uns tópicos. A Fantine era uma moça alegre, o próprio livro já diz, gostava de rir, tinha magníficos dentes. Olha a caracterização do personagem, né? A descrição do personagem. Esse momento é um momento de uma sequência descritiva, né? Dentro da narração. Nós temos a narração, onde o narrador está contando a história, mas precisa haver momentos de descrição para nós imaginarmos o personagem. Então, estão aqui algumas características físicas da Fantine, né? Ela tinha magníficos dentes, longos cabelos loiros, lábios rosados, ou seja, ela era muito linda. Nós temos aqui as características físicas. Como característica psicológica, a gente tem alegre, né? Essas características psicológicas dizem respeito ao estado de espírito dela, como ela se sente, né? Então, nós temos como característica psicológica alegre, como característica física essas outras aqui. Tinha um namorado. Só que esse namorado a abandonou. Reparem como essa palavrinha mais, ela dá uma ideia, né, de contradição, uma ideia contrária, né? Olha, Fantine tem um namorado. Teve um namorado. Mas ele a abandonou. Porque quando fala teve um namorado, nossa expectativa é de que ele a tivesse acompanhado a Fantine, né, durante um bom período, um bom momento, né? Mas essa palavrinha mas quebra a nossa expectativa e diz o que é que aconteceu, o contrário do que nós esperávamos. Ele a abandonou. Olha só, para o rapaz, a Fantine foi só uma aventura. Ela amava esse rapaz. Por isso que o texto diz, para ela foi seu primeiro amor. Mas para ele, a Fantine foi apenas uma aventura. E houve um problema, né? Um problema, sim, em relação ao contexto para a Fantine. Ela acabou engravidando e o rapaz a abandonou. Desse romance que a Fantine viveu, nasceu uma menina. Aí sim vem a Cosette. Então, que personagens nós temos até agora? A Fantine, que era a mãe, e a Cosette, que era a sua filha. Até aqui alguma pergunta? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não. Muito bem, qualquer dúvida podem interromper. Agora, pessoal, imagine a situação da Fantine. Foi abandonada pelo namorado, ela estava grávida, né? Como é que ela ia se virar agora? Aí olha só aqui esse trechinho, né? Abandonada, ela tentou sobreviver de costuras. No tempo que ela estava namorando, ela acabou perdendo os fregueses, ela abandonou os fregueses, né? Estava tão apaixonada pelo rapaz, percebeu que estava prestes a cair na miséria e decidiu voltar lá para a cidade natal dela. A pronúncia, se eu não me engano, vai ser Montreuil-sur-Mer. Ok. Vendeu tudo o que tinha. Vocês estão vendo a situação, né, financeira da Fantine? Com uma filha, não tinha mais emprego, né? Acabou vendendo tudo o que tinha, pagou algumas dívidas, e ela, que era uma moça tão linda, olha só como ela estava agora se comportando. Já tinha perdido a vaidade, né? Ela não tinha nem mal como se sustentar, quanto mais para continuar se vestindo bem, enfim. Então ela perdeu a vaidade, vestia-se simplesmente. Ela pegou alguns vestidos que ela tinha para fazer roupas para a própria filha e foi com a menina a pé, lá para a cidade natal dela. Deixa eu ver o que mais. Aí atenção para esse momento. Então a Fantine foi em busca de melhores condições de vida com a filha dela, Cosette. No meio do caminho havia uma taverna, né? A taverna, ela vai ser uma espécie de bar, hospedaria. Eu acho que mais que uma hospedaria, né? Com um bar. Então, os viajantes passavam ou ficavam por algum tempo, ou tomavam uma cerveja, uma bebida, alguma coisa, comiam algo e
continuavam, né? Essa taverna pertencia ao casal Thénardier. Anotem esse nome. Nomezinho complicado, ó, mas anotem esse nome. É um nome muito importante para a história. Então, nesse vilarejo, nesse lugarejo aqui chamado Monte Fermé, existia uma taverna que pertencia ao casal Thénardier. Ok? Vamos lá. O que a gente pode ainda tirar dessa história aqui? Pronto. Na frente da estalagem havia duas meninas brincando, né? Essas duas crianças eram as filhas do casal Thénardier. Uma tinha mais ou menos 3 anos de idade e a outra ali 18 meses, né? Nesse momento, a Fantine vinha passando com a Cosette no colo. E ela viu a senhora Thénardier com as suas duas filhas brincando. A Fantine puxou conversa, achou interessante o modo como a senhora Thénardier cuidava das filhas. E aí, no desespero, a Fantine teve uma ideia. A Fantine fez a seguinte pergunta para a senhora Thénardier. Quer ficar com a minha filha? Quer ficar com a menina? Será difícil encontrar trabalho com uma filha. Ao ver a senhora com as suas meninas, eu tive uma inspiração. Não será por muito tempo. Eu pago se cuidar dela. Então, preste atenção. A Fantine não abandonou a filha, a Cosette. Ela quis deixar a filha com esse casal Thénardier para que eles cuidassem da Cosette enquanto ela ia voltar para a cidade natal para ver se arranjava algum emprego. E aí ficava mandando dinheiro, né? Então, o casal Thénardier ia cuidar da Cosette por enquanto. Certo? Alguma pergunta? Alguma observação? Posso continuar? Pode. Bora lá. Lembrando que esse capítulo aqui já foi lido, a gente está só resumindo. Aí a Fantine continua. Olha, assim que eu ganhar dinheiro, eu volto para buscar a minha querida. Né? Deixou todo o enxoval da filha, todas as roupas da menina, deixou lá com o Thénardier e foi embora. Agora, pessoal, o problema é, a Fantine pensou que esse casal era um casal muito amoroso, era um casal legal. Só que ela se enganou redondamente. Depois que ela partiu, que deixou um dinheiro, né, já com um casal, que deixou a filha, que deixou todas as roupas com o casal, aí eles começam a conversar, ó. O senhor Thénardier fala assim: o dinheiro é exatamente o que me faltava para pagar uma dívida. Boa armadilha você armou com as meninas. Aí a mulher fala: e foi sem querer, eu nem sabia que eu estava ali de um jeito que essa mulher ia aparecer e me entregar a filha dela. Atenção para o casal Thénardier. Quem era, na verdade? A mulher tinha algo de selvagem. O marido, de velhaco. Ele tinha sido soldado. Deixa eu só ver quem está entrando. O marido tinha sido soldado, certo? Deixa eu ver. As duas filhas. Uma chamava-se Eponine. Quem quiser anotar é bom anotar. A filha mais velha do casal Thénardier era Eponine. E a filha mais nova, a Zelma. Certo? Olha os personagens aparecendo. A Fantine, que era a mãe, a Cosette, a filha, né? Partiram porque a Fantine foi abandonada pelo namorado, né? Grávida. Conheceram o casal Thénardier, que na verdade não eram gente boa, eram pessoas cruéis, eram pessoas gananciosas, eram pessoas ruins, que só se importavam com eles mesmos, né? E com dinheiro. Então eles viram naquela situação a oportunidade de ganhar dinheiro em cima da Cosette. Eles tinham duas filhas, chamadas Eponine e Azelma. O que acontece? A taverna, né, o pequeno bar que eles tinham, não dava lucro. Então o que eles fizeram? Eles acabaram empenhando o enxoval da Cosette. Praticamente, ou seja, venderam o enxoval da Cosette. Todas as roupas que a Fantine deixou para a menina, o casal Thénardier foi lá e vendeu. Passaram a vesti-la com roupas velhas. Olha o tratamento que estavam dando para a menina. Para comer, davam-lhe as sobras dos pratos.
Essa comida que a pobre da Cosette comia era um pouco melhor que a comida do cão e um pouco pior que a comida do gato. Aliás, era com eles que a Cosette comia, embaixo da mesa, em uma tigela de madeira. A Fantine não sabia escrever, hein? Ela pagava para algumas pessoas escreverem as cartas para mandarem para o Thénardier. O que o Thénardier respondia? Não, sua filha está muito bem, ela está aqui perfeita, está saudável, está se alimentando. Quando, na verdade, estava sendo maltratada. Né? Começaram a exigir o aumento da mensalidade. Né? E a Fantine pensando, bom, mas minha filha está sendo bem tratada, então eu vou pagar o que eles querem. Mas a senhora Thénardier detestava a Cosette. Para ela, eram só pancadas. A troco de nada, a Cosette recebia violentos castigos. E eles, a cada dia, pessoal, iam aumentando o valor da mensalidade para cuidar da menina. Certo? Bom, então esse era o tratamento que a menina estava recebendo. A mãe trabalhando, a mãe conseguiu um emprego, a Fantine conseguiu um emprego, mas a filha estava sendo lá espancada, né, escravizada, comendo mal, se alimentando mal, enfim, estava sofrendo. Certo? Bom, vamos ler agora o capítulo 6, que é o capítulo de hoje. A fábrica. Eu vou começar a leitura e aí vocês já vão se organizando para me ajudar, ok? Após ter deixado sua filha com o casal Thénardier, Fantine seguira a viagem até Montreuil-sur-Mer, a terra natal dela. Partira de sua terra natal há 10 anos. Ao voltar, encontrou-a em franco progresso. A principal atividade industrial da cidade era fabricar o azeviche inglês e uma imitação dos vidrilhos pretos da Alemanha. Vinha em decadência por causa do alto preço das matérias-primas. Atenção para essa parte. Mas, há alguns anos, um desconhecido chegara à cidade. Esse desconhecido tornou lucrativa a fabricação de ambos os artigos, introduzindo a resina na fabricação, no lugar da goma laca, e a solda nos braceletes e nas pulseiras. Embora a aparência dos produtos tenha sofrido pouca mudança, o preço de fabricação caiu bastante. As vendas aumentaram e, com isso, também subiram os salários e os lucros. Em menos de 3 anos, o inventor tornou-se rico. A cidade prosperou novamente. Então, olha só essa descrição, né? A Fantine volta para a cidade dela depois de 10 anos. A cidade era pobre, tinha uma fábrica, só que apareceu um desconhecido. Apareceu um cara nessa cidade, né? Acabou trocando ali a matéria-prima, os produtos ficaram mais baratos, começaram a vender mais, aumentou a quantidade de empregos e a cidade ficou próspera. O cara que fez isso, esse desconhecido que chegou à cidade, se tornou muito rico, certo? Alguma pergunta? Quem pode ler esse parágrafo aqui para mim, por favor? Eu. Vai lá. Pouco se sabia sobre ele. Contava-se que chegará com pouco dinheiro no bolso. Não se sabia de onde. Seus trajes e modo de falar eram de um simples operário. No dia de sua chegada, houverá um incêndio na prefeitura, arriscando a própria vida. O homem salvou 2 crianças no meio das chamas. Eram os filhos do chefe de polícia. Devido a esse ato de heroísmo, ninguém fez questão de ver sua identificação. Só depois souberam que se chamava Madeleine. Pronto, bora lá. Mais um personagem, hein? Lembram que a gente acabou de falar que chegou um desconhecido na cidade e que tornou a cidade próspera, né? Ele ficou muito rico. Vocês lembram que lá atrás, né, quando Jean Valjean chegou na cidade, ele precisou ir na prefeitura para se identificar? Aí ele levou um documento amarelo, né? Era o costume da época. Você chegava em outra cidade, você precisava mostrar um documento de identificação. Esse cara aqui também deveria fazer isso. Mas
Por que que ele não precisou se identificar, pelo que vocês acabaram de ler? Eu acho que é por causa que talvez já conheciam ele, né? Tipo isso, Não. alguma coisa. Porque ele salvou a criança das chamas. Isso, exatamente. Ele chegou no mesmo dia que estava havendo um incêndio na prefeitura, certo? E ele salvou 2 crianças. E as 2 crianças eram filhas do chefe de polícia. Quando ele fez isso, arriscou a própria vida entrando nas chamas para salvar essas crianças, né, ele foi muito quisto ali pela população. Então, devido a esse ato de heroísmo, nem precisou passar na prefeitura para se identificar. Depois é que souberam, né, do nome dele. Madeleine. Anotem esse nome, né? Vocês já podem colocar na descrição. Madeleine era um homem, um desconhecido que havia chegado na cidade, né? Ficou muito rico, né, com a fábrica e salvou as 2 crianças do incêndio, certo? Olha as características dele, pessoal. Ó. Tinha cerca de 50 anos. Ar preocupado e boa índole. Seus lucros cresceram tanto que, no 2º ano após sua chegada, fundou uma grande fábrica. Com ele, a cidade prosperou. Ele só era intolerante em um aspecto. Exigia honestidade e pureza de costumes de todos os funcionários. Olha o que é que ele exigia. Honestidade. Ele queria que todos os seus funcionários fossem honestos, tivessem costumes íntegros, né? Não se envolvessem em escândalos, seguissem uma vida de cidadão. Ele dizia sempre, seja um homem honesto, seja uma moça honesta. Então, para que alguém conseguisse trabalhar na fábrica dele, deveria nunca contar a mentira, e sempre a verdade, sempre ser honesto. Quem pode ler esse outro parágrafo, por favor? Quem pode? Não fiquem tímidos. Olha a participação. Quem foi que leu agora? Eu, Tiana. Tiana, pode ler de novo, por favor? Uhum. Não se preocupe. Estou ouvindo porque está chovendo. Ok, pode ler. Não se preocupava com sua riqueza ou com seu conforto. Sabia-se que tinha uma fortuna estimada em 630 mil francos, depositados com um banqueiro, mas já tinha gasto mais de 1 milhão para ajudar os pobres e a cidade. Equipou o hospital, fundou escolas e um asilo, criou um fundo para auxiliar velhos e doentes e uma farmácia gratuita. Praticava caridade às escondidas, muitas vezes deixava uma moeda de ouro na casa dos pobres, sem se identificar. Em 1819, o rei o nomeou prefeito da cidade, mas ele não aceitou. Mais tarde, quando seus produtos fizeram sucesso em uma exposição industrial, o rei quis lhe oferecer a medalha de cavaleiro da região de honra. Novamente recusou. Finalmente foi nomeado prefeito outra vez. Houve muita insistência para que aceitasse e não pôde recusar novamente. Pronto. Só nesse parágrafo há algumas coisas que a gente precisa revisar, né? Repararam que agora a narração e a descrição estão centradas nesse homem, no Madeleine? A gente já viu que ele tinha mais ou menos 50 anos e ele era um cara que sempre exigia honestidade, não é? Aí tem mais algumas coisas sobre ele, né? Ele tinha uma fortuna estimada em 630 mil francos, a moeda lá da época. Mas, olha a palavra mais novamente, né? Dando uma ideia de contrariedade em relação ao que foi dito antes. Ele tinha 630 mil francos, mas não era só isso. Ele já tinha gasto mais de 1 milhão para ajudar os pobres. O cara equipou o hospital, o cara fundou escolas e um asilo, né?
dinheiro para auxiliar velhos e doentes, criou uma farmácia. Vocês estão vendo tudo que esse cara fez em prol da cidade? Ele parece ser um cara legal, né? Tem um trechinho que vou ver se vocês vão conseguir identificar. Esse aqui, ó. Praticava caridade às escondidas, muitas vezes deixando uma moeda de ouro na casa dos pobres sem se identificar. Pessoal, pelo que vocês conhecem das histórias, né? Das histórias infantis, esse ato que ele fazia tá parecido com um personagem. Alguém poderia me dizer que personagem das histórias infantis é? Ó, ele deixava uma moeda de ouro na casa dos pobres, sem se identificar. O Monsenhor Bem-vindo. Mas eu tô falando das histórias infantis, que vocês conhecem, né? Vocês aprenderam lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso aqui não está parecendo com uma ação de um personagem das histórias infantis, não? Aquele personagem que pegava dinheiro, só que lá o personagem roubava dos ricos e dava para os pobres, né? Aqui, ó, ele pegava o dinheiro dele e deixava essa moeda de ouro na casa dos pobres, sem se identificar. Alguém saberia me dizer com que história isso aqui está parecido? Quem era o personagem das histórias infantis que roubava dos ricos e dava para os pobres? Que era o Aladim no chat. Aladim, será? Tem um outro personagem. Ele roubava dos ricos e entregava... Eu já assisti, professor, esse filme, é que eu esqueci o nome, tá na ponta da língua. É porque realmente, se a gente for ver, ele não é tão comentado em relação aos demais. Mas existe uma história, deixa eu ver aqui no chat o que é que vocês estão colocando. Robin Hood. Pronto, Robin Hood, exatamente, né? Só não é totalmente parecido porque o Robin Hood roubava dos ricos, né? E dava o dinheiro para os pobres. Mas essa ação de entregar dinheiro para os pobres está bem parecido, né? Ele deixava uma moeda de ouro, uma moeda muito valiosa, na casa dos pobres sem se identificar. Parecido com o que o Robin Hood faz. E isso a gente já viu na aula passada, não sei se foi com vocês ou foi com o nono ano, quando um texto ele acaba citando um outro texto, nós chamamos isso de intertextualidade, certo? Inter significa entre, né? O que é uma disputa, um jogo interclasse? Um jogo entre classes, né? Transporte intermunicipal é um transporte entre o quê? Municípios. Entre municípios. Uma viagem internacional é uma viagem entre países. Estados, não? Estados internacional. Nações, né? Nacional. Interestadual, entre estados. Então, quando eu falo intertextual, vai ser entre o quê? Olha a lógica. Texto. Exatamente. Entre textos. Então, quando eu falo intertextualidade, é porque há uma relação entre dois ou mais textos, certo? Lá atrás, o Monsenhor Bem-vindo, ele vai citar a Bíblia. Então, quando eu tenho a Bíblia, que é um outro texto citado aqui, eu tenho uma relação de intertextualidade. Nesse momento que a gente está vendo o cara deixando uma moeda de ouro, né, na casa dos pobres sem se identificar, nós temos a intertextualidade com Robin Hood. E ainda tem outra. Vocês viram a Cosette? A Cosette foi deixada para ser criada com uma outra família. Ela foi muito maltratada, né? Ela vivia lá com as duas criancinhas dos Thénardier. Mas ela era muito maltratada, era praticamente uma escrava, apanhava. Esse tratamento da Cosette, lembra alguma outra história para vocês? Cinderela? Pronto. Cinderela, não? Exatamente. Os irmãos Green. Exatamente, olha aí. Tá vendo como esse texto que a gente está lendo, ele tem várias referências a outros textos? Parecido, né? Cinderela, o Robin Hood, a própria Bíblia, quando faz alusão lá atrás. Muito bem. Tá vendo o tanto de coisa que rendeu? Outra coisa, tá vendo de novo a palavra mas? Indicando ideia contrária? Mas, M-A-S, né? Ó, em 1819, o rei o nomeou prefeito da cidade. O que é que nós esperávamos?
que ele aceitasse, né? Ele aceitou? Não. Então, a palavra mais aqui, ela vai aparecer justamente com esse sentido, de dizer assim, ó, esse mais é o contrário do que você esperava, viu? Você esperava que o cara aceitasse ser prefeito. Ele não aceitou. Então, a palavra mas, M-A-S, ela vai aparecer nesse sentido, de indicar uma ideia contrária ao que foi dito antes, certo? A gente já viu isso algumas vezes durante as nossas leituras. Deixa eu ver. Lembrem mais uma vez dos períodos, né? Frase, oração e período, que a gente tinha visto. Aqui nós temos vários períodos curtinhos, ó. Alguns períodos longos, mas a maioria dos períodos são períodos curtinhos. Lembrem que os períodos eles são compostos por orações, né? A gente viu que a quantidade de verbos vai delimitar quantas orações tem. Não esqueçam disso. Tiana, pode continuar? Sim. Vai lá. Continuou simples como sempre. Vivia solitário. Às vezes passeava pelo campo com uma espingarda para caçar. Nunca atingia um animal inofensivo, mas se atirava demonstrava pontaria infalível. Não se conheciam amigos ou parentes desse homem, mas quando, em 1821, os jornais noticiaram a morte do bispo de Digne, aos 82 anos, o senhor Madeleine, imaginou-se que tinha algum parentesco com o santo bispo. Sempre que via, também, um menino da Saboia, procurando chaminés para limpar, perguntava seu nome e lhe dava algum dinheiro. No início, não faltavam comentários e calúnias sobre o passado desse homem. Mais tarde, conquistou o respeito da população. Quem está acompanhando atentamente começou a abrir os olhos para uma coisa que está acontecendo aqui. O Madeleine se tornou o prefeito da cidade, né, que a Fantine estava indo. Nós vimos que ele chegou lá muito simples, ficou rico, salvou 2 crianças de um incêndio, não precisou se identificar. E era um cara que pedia honestidade. E esse parágrafo é um parágrafo muito importante. Olha só algumas informações. Em 1821, o bispo de Digne morreu. Quem era o bispo de Digne? Monsenhor Bem-vindo. Monsenhor Bem-vindo. Quando Madeleine soube que o bispo de Digne havia morrido, ele decretou luto na cidade. Aí as pessoas ficaram, poxa, mas por que o prefeito decretou luto? Será que ele tinha algum parentesco com o bispo? Será que ele era irmão, sobrinho do bispo, do Monsenhor Bem-vindo? Todo mundo ficou se perguntando o porquê. Além disso, toda vez que ele via um menino da Saboia, lembrem que os meninos da Saboia, vocês anotaram isso, eram aqueles garotos que procuravam fazer pequenos trabalhos, né, de vilarejo em vilarejo. Limpavam a chaminé, faziam um pagamento, levavam uma mensagem, né? Enfim, eram pequenos serviços que eles faziam. Toda vez que o Madeleine via um menino desses, ele perguntava o nome do menino e dava algum dinheiro para esse menino. O que vocês acham? Por que ele fazia isso? Quem será que era esse Madeleine? Senhor Jean? Por quê? Por conta que ele fala do bispo também, né? E do menino Gervais. E essas 2 pessoas apareceram para o Jean Valjean? Sim. Mas o nome dele não era Madeleine? É. E aí? E professor, ele pode estar dando porque ele se arrependeu de não ter dado aquela moeda para o menino. Opa, será? Bora ver. Aqui a cabeça de vocês começa a pipocar, ó, porque aparecem coisas que lembram coisas lá de trás, né? Por isso que lá atrás vai falar, pessoal, anotem isso, que é muito importante lá na frente. Bora lá. Eu vou acelerar um pouquinho a leitura, que o nosso tempo está acabando. Mas, às vezes, ao caminhar por uma rua, percebia estar sendo observado. Virava-se e via um homem alto, de casacão, chapéu na cabeça e uma bengala nas mãos. Este acompanhava o Sr. Madeleine com um olhar pensando.
Olha só, tinha um cara observando Madeleine. O cara pensava assim, ó. Já vi esse homem em algum lugar. A mim ele não me engana. Era o inspetor de polícia Javert. Anotem esse nome, é muito e muito, muito importante esse nome aqui. O inspetor de polícia Javert estava direto com os olhos grudados no prefeito. E na cabeça do Javert, ele já tinha visto o prefeito em algum canto. Só não sabia onde. E ele ficou, poxa, eu já vi esse cara em algum lugar. Esse cara não me engana. Alguma coisa tem. Eu vou descobrir. Como é que era descrito o Javert? Nariz chato, lábios finos. Quando ria, o que era raro, parecia um tigre. Tinha um apego estrito à lei. Isso aqui é uma característica muito importante do Javert, uma característica psicológica, né? Ele era um cara que cumpria a lei à risca. Mostrava-se implacável no seu dever de policial. Ele seria capaz de denunciar o próprio pai ou a própria mãe se um desses dois cometesse alguma coisa errada. Para vocês verem como Javert era um cara inflexível, um cara rigoroso. Já dera a entender a conhecidos que investigara o passado do senhor Madeleine. Nunca encontrara nenhuma pista para saber de onde viera ou o que fizera até chegar à cidade. O senhor Madeleine percebia seu olhar fixo, mas não se importava. Só uma vez pareceu se impressionar. Atenção, hein? Madeleine e o Javert pareciam que não se gostavam muito, né? O inspetor Javert não gostava nem pouco do prefeito. Tentou investigar o passado do prefeito, do senhor Madeleine, não descobriu nada. Mas teve um dia que aconteceu uma coisa. Olhem só o que aconteceu. Certa manhã, o senhor Madeleine, o prefeito, passava por uma viela, uma pequena via, uma pequena rua. Ouviu um barulho. Caminhou até um grupo de gente que cercava um velho caído embaixo das rodas de sua carroça carregada. O cavalo, também caído, tinha as patas quebradas. O carroceiro era um velho chamado, desculpem a pronúncia, se não me engano, eu chamo de Fauchelevent. O que acontece? Havia chovido na véspera, as ruas estavam, com muita lama. Esse velho, esse senhor, vinha com a sua carroça carregada, então estava pesada. E aí, passou na lama, a carroça começou a afundar, virou e começou a afundar. E o pobre desse velho ficou embaixo da carroça. Ou seja, ele estava sendo esmagado, porque a carroça estava afundando na lama. O cavalo estava com as patas quebradas. O pobre do Fauchelevent estava ali sendo esmagado pela carroça. Estava espremido entre as duas rodas, quase sem poder respirar. Impossível tirá-lo de lá. Para livrar o velho da morte, só levantando a carroça. Tinha chovido na véspera. No chão sem calçamento, a carroça afundava sobre o peito do velho. Em pouco tempo, estaria morto. O senhor Madeleine ofereceu. Ouçam, embaixo da carroça ainda há espaço para um homem se agachar e erguê-la com as costas. Se alguém fizer isso, dou 10 moedas de ouro. Olha a oferta do prefeito. 10 moedas de ouro para quem se agachasse debaixo da carroça e levantasse. Era muito dinheiro, era uma fortuna. Mas ninguém se moveu. Porque era muito pesado, pessoal. Quem fosse ali poderia ser esmagado também. Não é falta de boa vontade, disse Javert. É falta de força. A gente viu lá atrás que existe um personagem com uma força gigantesca. Lá atrás, no início da história, nós vimos um personagem que tinha uma força muito grande. Em seguida, Javert continuou sem tirar os olhos de Madeleine. Olha o que o Javert fala olhando nos olhos do Madeleine, do prefeito. Até hoje, eu só conheci um homem capaz de fazer isso, capaz de levantar essa carroça aí com as próprias costas. Era um forçado das galés. Perguntinha, pessoal. Quem é que vocês acham que o Javert conhecia que tinha essa força? Jean Valjean. Eita, será? Bora ver. Jean Valjean. Sim, porque ele trabalhou nas galés. Vamos lá.
A carroça está me esmagando, gritou o velho Fauchelevent. Madeleine encarou Javert. Sorriu, triste. Em seguida, o prefeito entrou embaixo da carroça. Apoiou os ombros. Fez um esforço brutal. Para espanto de todos, o prefeito levantou a carroça o suficiente para libertar o velho. Todos correram a ajudar. Olha só quem foi que levantou o peso da carroça. O próprio prefeito. O velho agradeceu-lhe de joelhos. Madeleine suava. Rasgara a roupa e estava sujo de lama. Javert o encarava fixamente. Poxa, o Javert acaba de dizer prefeito. Só conheço um homem capaz de ter uma força dessa daí, cara. E esse homem era um forçado das galés. Ele estava preso nas galés. E aí o prefeito vai lá e levanta a carroça. O que é que o Javert vai pensar? Fauchelevent foi para o hospital. No dia seguinte recebeu algum dinheiro e um recado de Madeleine. Compre sua carroça e o cavalo. O velho carroceiro sabia que a carroça estava inutilizada. O cavalo morrera. Ficou coxo de uma perna. Isso aqui é uma importante informação, viu? Anotem o nome do Fauchelevent, para a gente lembrar quem era ele. E essa característica dele, ó. Ele ficou coxo, manco de uma perna devido a esse acidente, né? Ainda, graças à influência de Madeleine, o Fauchelevent conseguiu o cargo de jardineiro em um convento de Paris. Guardem essa informação também. O Fauchelevent, né, graças ao Madeleine, ele foi para Paris. Ele não ia conseguir mais exercer as mesmas funções dele. Não tinha mais a carroça, não tinha mais seu cavalo, né? E o que é que o Madeleine faz? Paga pelo cavalo e pela carroça, que já não serviam mais, e arranja um emprego para o Fauchelevent, para esse velho, lá em Paris, num convento. Foi pouco depois desse fato que Madeleine aceitou tornar-se prefeito. Javert ficou ainda mais agitado, como um cachorro que fareja um lobo vestido com as roupas de seu dono. O inspetor de polícia passou a evitar Madeleine e só falava com ele quando o trabalho exigia. O próximo capítulo da próxima semana vai ser o capítulo 7, A Queda. Pessoal, me digam, quem vocês acham que era o Madeleine? E por que vocês acham isso? Jean Valjean. Por quê? Me deem 3 motivos. Porque o moço, o senhor que morreu, era o Monsenhor Bem-vindo e o Jean Valjean conviveu com ele praticamente. Jean Valjean trabalhou na Galés. Certo. E ele era um homem muito forte. Vocês concordam? Sim. Sim. Será que é ele mesmo? Será que ele está disfarçado? Vamos descobrir na próxima aula quem era esse homem. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Amanhã eu mando a atividade, né? Da aula de hoje. Vocês vão clicar aí no link da frequência. Por favor, preencham a frequência. Porque se precisar lá na frente, surgir algum problema, com nota, com alguma coisa, até mesmo com, sei lá, os pais de vocês, a gente tem como provar que vocês participaram da aula, certo? Então, vocês cliquem aí no link, certo? Vejam se abrem, que o Google Formulário está meio ruim hoje. Respondam a frequência para registrar. Oi. Ô tio, abre, mas não dá pra escrever. Bom, Não dá pra escrever. Então, eu vou fazer assim. Anotem aqui, coloquem aí no chat o nome e a série de vocês, porque como está gravado, eu posso conferir depois, certo? Podem colocar. Professor, meu deu. Certo? Coloquem Professor, Oi, Liana. o meu também deu pra... Pronto. pra Quem botar. conseguiu, ok. Quem não conseguiu preencher a frequência, deixa o nome de vocês aqui no chat. Certo? Quem já preencheu já pode sair da sala. Muitíssimo obrigado pela presença. Amanhã eu mando a atividade para o grupo, tá bom? Pronto. Quem for preenchendo pode sair. Boa tarde, boa noite. Já vai ficar de noite mesmo. Tchau, professor. Tchau. Adeus, professor.
Até mais. Eu te amo, cara.